Olá, tudo bem com você? Que bom que você se conectou com a gente aqui, nesse encontro de casais. Daqui a pouco teremos uma palestra com o tema Em tempos de crise, não se tomam decisões definitivas. Mas antes disso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está em Josué, capítulo 1, e o versículo de número 8, que diz assim: Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Nesses tempos de dificuldade, esse é o conselho da palavra do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. Meditar nela e se guardar no que ela tem para nós. Eu queria orar com você, se você puder, feche seus olhos aí onde você está. Pai bendito e amado, nessa hora nós queremos te agradecer pelos benefícios, pelo cuidado, pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Nós entregamos essa reunião, esse bate-papo nas tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre nas pessoas que vão se conectar conosco, que vão ouvir essa palavra, que vão ouvir essa mensagem e possam ser restauradas, possam ser curadas, possam ser, ó Deus, aliviadas das muitas preocupações que têm tido nesses dias. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você nesse momento, se você puder, se coloque em pé, ou mesmo assentado, coloque a mão no teu coração e vamos adorar o Senhor com essa linda canção, que é uma oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
Jesus. O Senhor é nosso abrigo, nosso refúgio. Vamos continuar adorando a Deus. Salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei, só para ti proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei, só para ti proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Oh Senhor, nós podemos encontrar descanso em ti, Deus. Nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos declarar que o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia.
descanso em Ti, Senhor. Olá, casais. Estamos reunidos aqui para poder trazer a vocês um bate-papo entre casais para fortalecer a sua vida, sua casa, seus filhos. Creio eu que este momento será precioso para a sua vida. Pode ter certeza que algo muito especial há de acontecer neste momento na sua casa. E eu creio que algo vai se realizar na sua família, na sua vida, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu gostaria de apresentar aqui os casais que estão conosco, mas antes quero apresentar a minha esposa. Eu sou o Fernando da Gui. Eu sou a Gui do Fernando. É tão bom isso, né? Vale a pena nós podemos ter esse momento precioso com a esposa. Ótimo. Pois bem, nós queremos aqui agradecer a todos e queremos que o Ministério de Bem Casados, da Igreja Nazarene Nova Europa, seja uma bênção para a sua vida. E eu gostaria de apresentar, já em primeiro momento, nosso querido Dr. Alexandre e Carol, que estão aqui conosco, vai trazer para nós algo muito especial da parte da vida deles, da família deles, dos seus trabalhos, para nos edificar em nome de Jesus. Bom, família da Igreja do Nazareno Nova Europa, é uma alegria poder participar, ter sido convidado para esse bate-papo. É uma responsabilidade grande representar os casais da Igreja do Nazareno Nova Europa aqui. Eu me sinto honrado com esse convite, tenho certeza que viemos aqui hoje para compartilhar, viemos aqui também para aprender muito. E dizer para vocês que nós estamos com muita saudade dos encontros presenciais, mas para nós está sendo uma grande alegria poder participar desse novo momento do Ministério de Casais. Eu sou o Alexandre da Carol. E eu sou a Carol do Alexandre. E eu espero que vocês aí estejam ansiosos para o que temos para vocês hoje, nessa noite. Muito bem. Nós gostaríamos de iniciar aqui agora, de uma maneira muito especial, e gostaríamos de fazer uma pergunta para vocês. E gostaria que você falasse para nós, estamos ansiosos para saber, como estão as coisas na casa de vocês? Oi, pastor. Oi, Ju. Oi, Everson. Tudo bom? Eu queria falar primeiro como mulher, né? E essa experiência que a gente está tendo em casa, pelo menos para mim como mãe, eu acho que para vocês que estão aqui como mãe, está sendo uma experiência bem diferente. A gente acha que passa tempo com os nossos filhos, mas não tempo dentro da escola, porque a experiência que eu estou tendo com os meus filhos é de estar em casa, mas com eles na escola. E isso tem sido muito bom, porque eu consegui observar o que eles estão aprendendo, o que os professores estão ensinando. Então, ouvir os professores falarem, ouvir o que eles estão falando e, nas entrelinhas, também entender o que esses professores estão falando. E eu consegui pegar coisas como, assim, até mesmo algo não teológico, o que eles estão induzindo nas crianças, né? Assuntos que eles estão induzindo nas crianças, foram janelas que eu aproveitei por estar ouvindo, porque a gente não ouve o que os professores falam na escola, e aproveitar para puxar um gancho de conversa com os meus filhos, né? E isso foi muito bom, pastor, porque eu consegui ouvir e aproveitar para ensiná-los mais ainda nesse tempo com questão à palavra de Deus, né? E isso foi um crescimento muito grande entre eu e as crianças, de pegar assuntos de escola que a gente não ouve e conseguir trabalhar com eles em casa essas ideias que são passadas dentro da escola, né? E a questão de estar presente, de estar podendo fazer em horários, não aquele culto doméstico que a gente sempre faz, mas em horários diferentes. Então, vamos aproveitar, agora que a gente está de tarde aqui em casa, vamos orar pelo papai que está trabalhando, porque o Alexandre está se expondo bastante nesses dias. E a gente parar um minuto à tarde para orar entre a gente, orar pelo pai. São coisas assim de 3 minutos, mas que isso está fazendo a diferença na vida deles. E eu estou conseguindo ver isso nesses dias, né? Então, assim, não só ficar em casa, mas eu consegui ver essa diferença também. Bom, família, eu acho que muitas pessoas falaram bastante esses últimos 3 meses sobre aquilo que nós perdemos nesses 3 meses em relação à liberdade que a gente tinha. Mas
eu acho que, em outro aspecto, nós ganhamos muitas coisas, pastor. E isso que a Carol acabou de compartilhar com vocês é uma pequena fração daquilo que a gente conseguiu absorver de positivo nesse momento. Eu sempre disse desde o princípio que essa situação iria mudar a nossa forma de relacionamento social. E isso, no começo, para quem tem uma percepção a respeito da grandiosidade dessa doença, ficava fácil. Mas, para a sociedade em geral, a gente não tinha ainda captado essa mensagem. E, ao longo desses 3 meses de reclusão, de isolamento social, as pessoas começaram a perceber, primeiro, aquilo que elas estavam perdendo. Mas, logo, logo, nós começamos a perceber aquilo que nós estávamos ganhando. E eu acredito que nós ganhamos muito em trazer para dentro de casa o ambiente familiar que, por causa dessa correria do dia a dia, isso acabou se perdendo muito. Então, eu, por exemplo, que sou médico e sempre tive muito cuidado e zelo por preservar a minha família em relação ao ambiente de trabalho, que é o meu ambiente de trabalho, que a gente lida com doença todos os dias, ter que reforçar novamente conceitos básicos de cuidado. E uma preocupação muito minha é não prejudicar os meus filhos e a minha esposa dentro de casa, trazendo para dentro de casa algo que está todo mundo se afastando, todo mundo no isolamento e eu no fronte de batalha. Então, eu tive que aprender a ser um novo médico em relação a esses aspectos, que foi muito bom para mim, foi muito bom para a minha família, foi muito bom para os meus pacientes. Por outro lado, eu também tive que aprender a ser um pouco de professor, tive que aprender a ser um pouco de mecânico, eletricista, eu tive que jardineiro, eu tive que aprender também a ser cuidador, porque a gente acabou necessitando de desenvolver alguns dons e talentos que a gente nem sabia que tinha. Então, esse é um aspecto que mudou muito a nossa vida nesse sentido dentro de casa. Mas eu não vejo isso como ruim. Eu continuo achando que nós não podemos ser piores, nós temos que sair dessa situação melhores. Então, eu acho que isso é um resumo do que temos vivido nesses últimos 30, 90 dias aí. Tá, pastor? Olá, queridos. É muito bom a colocação, né? Quantas histórias está se passando dentro dos seus lares agora, quanta história daria para se contar aqui, mas resume aqui na nós que estamos aqui na frente. Mas aqui estamos também com o Everton e a Jusce. Em primeiro lugar, também queria parabenizar, representando aqui o nosso pessoal da saúde, né? Tem o doutor Alexandre, mas também a Jusce na linha de frente, ali no hospital. Então, conta um pouquinho para a gente como é que está sendo no seu lar passar por esses dias. Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, é uma satisfação muito grande. E eu também não poderia deixar de fazer a apresentação que vocês fizeram, que eu gostei muito, viu? Então, eu sou o Everton da Ju. E eu sou a Ju do Everton. Pronto, né? Eu não ia deixar de fazer, né? Então, eu vou começar a falar e passo para a Ju, né? Bom, eu sou advogado e a minha rotina ela mudou bastante nesses últimos dias, né? Eu estou trabalhando no home office, acostumado a trabalhar num escritório com mais de 30 pessoas, estou trabalhando no home office, num escritório fechado, recluso, sozinho, né? Substituímos aí todas as reuniões presenciais e atividades por reuniões em plataformas digitais. Tem sido um grande desafio, né? Além disso, estou em casa com as crianças, né? Também fazendo aí uma parte de professor e ajudando ali a montar a casa, que agora tem barraca, né? E também estou ajudando um pouco mais nas tarefas de casa. Como o doutor Alexandre disse, descobrindo alguns dotes culinários, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer coxinha, né? Então tem sido muito, muito bacana. Por outro lado, também na área profissional tem sido um desafio muito grande, porque atualmente eu trabalho diretamente com o processo e contato em fórum e audiências e tal. O trabalho mudou drasticamente. Hoje nós trabalhamos basicamente com análise de contratos e o serviço mudou muito. E além do grande desafio da mudança no trabalho em si, a gente tem o grande desafio de estar em casa, né, com as crianças, num cenário bem
diferente do atual, que nós estamos ao lado com os colegas profissionais, né? Os meus colegas profissionais, até vi uma brincadeira outro dia no Facebook muito interessante. Os meus colegas profissionais às vezes aprontam algumas ali, né? E quando eu olho, os meus colegas escreveram na parede, e aí eu tenho que parar uma reunião para poder ir atrás e tentar resolver aquela pendência que foi instaurada ali naquele momento. Então, eu acredito que na tua casa não deve estar muito diferente do que está na nossa casa, né? Vou deixar um pouquinho a Ju falar sobre a experiência dela. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, tratando de um assunto tão atual, né? Que está assim, influenciando diretamente na nossa vida, né? E a gente, em casa, mudou tudo. Eu sempre gostei da casa muito quadradinha, tudo muito no lugar, e, de repente, eu me deparo com a casa do jeito que as crianças... do jeito que a demanda das crianças agora exigem, né? Então, eu estou me adaptando a essa nova mudança, e tem sido um desafio, mas assim, o que eu queria colocar para vocês é que nós aqui não somos casais modelos, que não temos problemas, pelo contrário, nós temos, mas todos os dias nós procuramos conversar e entrar num acordo, né? Uma coisa que a gente faz em casa, aliás, sempre fizemos desde que casamos, todos os dias, se há alguma pendência, a gente conversa antes de dormir e não deixamos essa pendência para o dia seguinte. Então, não estamos isentos de problemas, mas nós procuramos tratá-los, né? No trabalho, mudou muito a minha rotina, porque eu sempre trabalhei na parte gerencial e, com a demanda do momento, eu estou na parte assistencial, né? Tenho trabalhado muito, tenho dobrado horários, mas também temos a oportunidade de estar próximo dos pacientes e ser canal ali naquele momento de tanta aflição, né? Muito bem. Você pode perceber que aqui nós temos alguns relatos importantíssimos. Eu quero simplesmente lembrar a todos que estão nos vendo que esses dois casais fazem parte de um grupo de 12 casais, que são os líderes do ministério casados, de casais da Igreja de Nazaré Nova Europa, bem casados. E nós estamos felizes de estarmos aqui. E eu gostaria já de introduzir algo importante aqui. Já a Gui vai falar, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, brevemente, para avançarmos e irmos para outra etapa, um texto da palavra do Senhor, em Hebreus 11, versículo 7. Olha o que diz esse texto. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Percebe? Noé, ao construir essa arca, seu objetivo era a salvação da sua família. Vivemos um momento muito complicado e estamos, graças a Deus, saindo dele. Mas nós queremos entender aqui que Deus está querendo que nós possamos construir algo que possa manter a nossa família coesa, a nossa família junta, a nossa família de uma forma tal que venha glorificar o nome do Senhor. A semelhança de Noé, que pela fé, ele fez aquilo que fez, para que a sua família estivesse em salvação, estivesse salva. Isso é muito importante você saber. E eu gostaria que você tivesse essa fé de que Deus está tratando e trazendo para você uma solução. Eu gostaria muito de ouvir aqui a Gui. Ela poderia falar um pouquinho sobre como estamos em casa. Não é muito diferente dos lares aí, né? Como mãe, essa semana eu recebi uma figurinha lá na internet, lá até reproduzi. Quando a mãe vai começar a quarentena das mães, né? Então acho que reflete bem isso, as mães. Apesar que nós temos, graças a Deus, vários parceiros, né? Nossos maridos são nossos parceiros, têm nos ajudado, né? Principalmente em casa, não só agora dessa rotina, dessa nova modalidade, essa atípica que nós estamos vivendo, mas a gente em casa assim, já tem uma cultura assim, de ajuda mútua, né? Que eu sempre trabalhei fora, e pela disposição assim, de poder ter horário flexível do meu marido, ele sempre ajudou a gente em casa.
Mas é complicado, assim, agora todo mundo junto e misturado. Né? Eu tenho adolescente, para quem não conhece, eu tenho 2 filhas, né? Uma com 28 anos, a outra com 24 e um com 9. Então, assim, são diferentes idades, né? Então, assim, rotina diferente. Aí a mãe fica lá em casa, assim, a doida da mãe, né? Porque não pode sair, o adolescente sai, adolescente que já são adultos, né? Mas graças a Deus, assim, a Fernanda que tem que sair, as gravações, mas estamos cumprindo direitinho as quarentenas. Então, praticamente, assim, eu como sou pedagoga, né? A rede está fechada, eu estava de férias até ontem, hoje foi a nossa primeira reunião da escola, e virtual, claro. Mas, assim, como mesmo sendo, né, professora, eu tenho um filho de 9 anos que também precisa, tem essa demanda em casa de orientar, mas ali eu não sou a professora, ali eu sou a mãe. Né? Então, assim, eu fico imaginando como é que as mães estão passando por isso, nesse papel, assim, que às vezes, assim, de dividir as tarefas, de dividir, cuidar de todo mundo. É muito bom estar em casa. A gente que gostaria de estar o tempo todo, não com essa dificuldade, dessa maneira que nós estamos vivendo. Mas a gente procurar tirar o máximo né, do melhor que a gente pode tirar disso tudo. Então, a gente tem feito, assim, revezados nas tarefas também, até a questões pedagógicas, né, de acompanhamento, ele assiste às aulas. Meu marido falou assim, olha, não vai dar para ser tudo, matemática eu fico com ele. Então, assim, tem ajudado e tem dado certo. Né? Temor vem, às vezes, mas a gente tem que sempre lembrar naquele que a gente tem crido. Né? Às vezes, a madrugada, que será o amanhã, é onde a gente tem que dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor pela segurança que só Ele pode nos dar. E foi um momento muito legal que aconteceu também, que fazia tempo que nós não fazíamos, que nós resolvemos fazer um jejum, né, intercessão pela nação, pela tudo, em família, que a gente sempre faz, mas com o tempo de trabalho de um. Então, foi muito importante, foi muito legal resgatar que há tempos nós não estávamos fazendo, né, das mudanças que nós tivemos, agora voltamos para casa, então, com as meninas. Então, foi um jejum familiar, desde o pequeno até com todos, de 21 dias. E foi muito, Deus, né, falou com nossos corações, resgatamos aquele de que nós oramos junto todos os dias, isso, claro, mas, assim, foi um momento de nos aproximar, né, junto em família. Então, a gente não pode deixar de perder essas oportunidades. E eu sugiro isso para vocês também. Faça, além do seu curso doméstico, tire o máximo de proveito que vocês podem deste momento. É isso que eu tenho para falar. Pois bem, você percebeu que tem uma dica aí, olha, jejum em família, ajuda muito na questão espiritual da sua família, com certeza. Né? Pois bem, vamos passar para um segundo momento dessa nossa atividade tão importante. E agora eu gostaria de perguntar para o Everton, né? Se você poderia nos dar alguma informação sobre o cenário jurídico em relação às famílias neste período de pandemia. Está acontecendo algumas coisas? Olha, pastor, tem acontecido coisas e são coisas tristes, né? Mas o número de divórcios tem aumentado significativamente e também violência doméstica, né? Na China já existe aí foi feita uma contabilidade de que aproximadamente 40%, aumentou 40% os divórcios, né? No Brasil ainda não existe uma estatística fechada, porque as pessoas ainda acham que os fóruns estão fechados e não têm procurado a justiça. Mas o fato é que as separações de fato dos casais, elas já têm aumentado, e muito, infelizmente. Assim como a questão da violência doméstica. E para a violência doméstica, talvez os dois estados mais importantes, existe um estudo do Ministério Público que aponta que no estado de São Paulo, esse número, entre fevereiro e maio, esse número ele aumentou em 30% em São Paulo. E no estado do Rio de Janeiro, esse número chegou a 50%. Então, é um número alarmante, é um número grande que indica conflito na família, que indica situações de dificuldade,
né? Inclusive, eu vi essa semana na internet que tem uma empresa do ramo do varejo que eles fazem o comércio pela internet, o e-commerce, e existe lá na plataforma um botão onde a mulher ou a pessoa que está sofrendo a violência doméstica pode fazer o acesso por meio desse dispositivo. E também, nessa estimativa entre o fim de fevereiro e maio, o fim de maio, chegou a 400%. Agora você imagina uma denúncia feita por um site de compras, né? É uma coisa que não é muito comum, mas infelizmente é a realidade. Mas eu queria aproveitar esse momento, né, e não só trazer aqui notícias ruins, né? Eu queria levar a uma reflexão que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16. Malaquias é um livro curtinho que tem muita lição para nós, né, pastor? Ensina muita coisa, né? E esse versículo é um versículo muito conhecido, mas a gente ouve muita coisa desse versículo na primeira parte, né? Então, a primeira parte diz assim, a parte B do versículo diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Só que a parte B desse versículo, ela diz: e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Ou seja, diante desse cenário, a palavra nos traz um direcionamento, uma direção, nos dá uma direção, né? Então, Deus odeia o divórcio, mas Ele também odeia a violência. E apesar da palavra, ela traz aqui o nome homem, né? Aqui, em relação à família, isso aqui serve para os dois, serve para o casal, né? Tanto que existe até uma discussão aqui, né, abrindo um parênteses na legislação, que existe uma lei para a questão da violência doméstica, que é a famosa Lei Maria da Penha. E essa Lei Maria da Penha ela foi criada pensando em proteger a violência unicamente da mulher. Mas, depois de um grande estudo e de vários acontecimentos, chegou-se à conclusão que homens também são vítimas de violência. E, então, pelo princípio da isonomia, que é o que significa o princípio da igualdade, e também pela jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, tem-se admitido a aplicação dessa lei para que seja conduzido o caso quando a violência é praticado contra a mulher, mas também contra o homem. E se a gente analisar e olhar para o texto, falando como casal e falando do divórcio, isso aqui é aplicado para nós. Então, é aplicado tanto para o homem quanto para a mulher. Então, Deus odeia o divórcio, mas Ele também odeia o homem e a mulher violenta dentro de casa. Muito bem. Você pode ver que aí agora nós temos muitas informações importantes. Eu quero deixar aqui um recado para você que está nos vendo. Nós não queremos que isso aconteça no seu lar. Portanto, a mulher ou o homem que está passando por qualquer uma dessas situações, procure ajuda, procure direcionamento, que com certeza algo poderá ser feito para abençoar e para ajudar e para mudar essa história. Portanto, vamos ouvir aí o que Deus tem falado mediante a palavra do profeta Malaquias, ok? Pois bem, aqui nós temos também a Jusque, esposa do nosso querido Everton. Ela está na linha de frente na luta contra o Covid-19. Eu gostaria muito que você nos dissesse, né, que cuidados ou que podemos ter ou que devemos ter em relação a isso, tanto que você poderia até nos ajudar. Como é que você faz? Você volta para casa, a gente fica pensando que o coronavírus está grudadinho em você, toda a sua roupa, como é que você entra dentro de casa e como que é? Pois é, pastor, é interessante o senhor comentar isso, porque tem pessoas próximas que a gente sente a resistência até de cumprimentar, às vezes, né? De estar perto.
Então, a gente sofre com isso também, né? Porque a gente que sempre esteve acostumado a estar perto de pessoas, eu mesmo não falando muito, eu gosto de estar perto de pessoas, gosto de pessoas, mas a gente sente isso, né? Existe, sim, todo um protocolo para chegar em casa, né? Lá na abertura eu falei da minha atividade, né, como eu tenho trabalhado, e existe uma preocupação com a minha casa, né, com a minha família, porque tenho 2 crianças, né, um de 5, uma de 2 anos, são crianças que dependem da gente, são crianças que estão me aguardando chegar em casa. Então, existe, sim, todo um roteiro e todo um protocolo para chegar em casa, né? É sapato que fica no carro, coloca um chinelo, sobe para casa, o Everton desce para pegar as crianças no estacionamento comigo, porque tem dependido de outras pessoas que estão nos auxiliando com as crianças, já que ele está trabalhando em casa. Então, existe assim toda uma operação para que as coisas continuem funcionando. E o coronavírus, nós temos muita informação aí à disposição de todo mundo, é uma pandemia real, ela está acontecendo, mas, paralelamente a essa pandemia, nós estamos vivendo outras pandemias que não estão sendo tão faladas, né? Eu que estou ali na assistência direta, né, no pronto atendimento, nós temos visto outras situações que têm nos alarmado muito. Eu trabalho no hospital privado e nós temos observado demandas que, há tempos atrás, nós não tínhamos, né? A própria violência, como o Everton disse, a depressão, a tentativa de suicídio. Tem muitas situações que não era comum como a gente tem visto agora, né? A síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então, a gente receber esse tipo de paciente, de cliente na nossa frente, a gente precisa estar estruturado também para receber, né? Então, existe essa outra parte que eu acho que não tem sido tanto falado, mas é uma demanda real que tem nos assustado. E, com isso, eu fico pensando assim, no que nós precisamos pensar neste momento, né? E Deus tem colocado um versículo no meu coração que tem falado muito comigo para que eu particularmente continue, né? No que pensar, né? Então, em Filipenses 4:8 diz, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude, se algum louvor existe, seja nisso que ocupe o vosso pensamento. Então, é nisso que a gente tem procurado pensar para continuar caminhando e voltar para casa para cuidar dos nossos. Muito bem. Olha só. E agora nós temos também, nessa área tão importante, que precisamos ser muito esclarecidos, porque há muitos medos, muitas informações, às vezes contraditórias e erradas, às vezes, sendo passada para todos nós de várias formas. E nós temos aqui, então, o doutor Alexandre, e eu gostaria muito que ele nos falasse sobre as questões fisiológicas e emocionais, né? Como é que você tem percebido esse momento, esse andar da carruagem, desta pandemia, né? Como que você tem visto as pessoas, como que você tem, até pode nos dar alguma orientação sobre essa questão, até mencionado pela Jússia, que às vezes algumas síndromes surgem e alguns problemas dessa área surgem na nossa vida. Tem algo para nós? Olha, pastor, eu queria aqui pegar um gancho da Jússia, porque muito do que ela falou é o que ela está vivendo no dia a dia. E ela, como eu, nós estamos lá no fronte de batalha, a gente tem vivido essa pandemia de 2 formas diferentes. O primeiro, o cuidado com a doença do Covid, do coronavírus, que é uma síndrome respiratória grave e que tem assim a sua... ela comete mais pessoas mais idosas e aquelas com comorbidades. Tudo isso é muito verdade, é o que a gente tem visto mesmo, tá? Então essa doença ela acaba focando nesse grupo de pessoas.
Mas desde o princípio, quando isso começou lá em novembro, dezembro, lá na China, e veio se espalhando no mundo todo, eu acho que surgiu, junto com essa pandemia da síndrome respiratória, uma outra pandemia que não respeitou fronteira, ela não respeitou classe social, ela não respeitou idade nenhuma, que é a pandemia do medo, a pandemia do desconhecido, a pandemia daquela sensação de sua liberdade cerceada. E como a Ju se colocou, num primeiro momento, todo mundo ficou preocupado, nossa, mas como é que nós vamos fazer para não deixar as pessoas morrerem do coronavírus? Bom, como a gente ainda não sabe direito o que é isso, então quando a gente não sabe, a gente se afasta um pouquinho, vamos fazer o isolamento social, vamos entender a quarentena para ver como isso se repercute. Tá, muito legal, isso realmente, para achatar a tal da curva, foi fantástico. Mas, paralelo a isso, veio essa síndrome do desespero, do medo do desconhecido, que pode refletir, pastor, de várias formas diferentes. Pode se refletir na síndrome do pânico, pode se refletir numa pessoa com tendência depressiva de ampliar mais essa depressão. Então, muitas vezes, as pessoas acabam nos procurando de uma forma direta ou de uma forma indireta. Quando eu falo direta, é no consultório, como médico mesmo. Mas de uma forma indireta, como membro de família, quando você tem um membro da sua família que está dentro desse grupo de risco. E quando nos procuram, eles nos procuram muito mais, às vezes, não por conta de síndrome respiratória, porque eles não estão tendo nesse aspecto, mas pelos outros sintomas, que é o sintoma do medo, da depressão, da ansiedade, do isolamento, né? Porque nós estamos falando assim, fique em casa, mas espera só um pouquinho, você está quebrando um ritmo de vida que você vinha, eu falo assim, ninguém desacelera uma Ferrari em 15 segundos, e também ninguém põe um transatlântico para funcionar em questão de 15 minutos. Então, essa mudança que o mundo passou, é uma mudança que a gente ainda não tem noção de como isso vai se repercutir na vida das pessoas e na vida da sociedade, porque a gente ainda não tem conhecimento do todo. Mas eu acho que faltou, o governo, as autoridades estão buscando correr atrás agora disso, faltou um suporte emocional para essas famílias. Pensou-se no emprego, pensou-se na cesta básica, pensou-se no suporte financeiro, com ajuda financeira. Também, tudo isso ameniza o sofrimento inicial da fome, da conta de luz que tem que pagar? Sim, mas as doenças emocionais, elas são doenças que têm uma sequência mais longa e têm uma repercussão negativa na vida das pessoas, pastor, sabe? Então, eu acredito que nós vamos entrar no segunda fase dessa doença, e o mundo está passando por isso, que é os cuidados emocionais. Até por isso mesmo o tema da nossa discussão hoje aqui, né? Nós colocamos que em tempos de crise nós não devemos tomar decisões definitivas, porque você está abalado emocionalmente para tomar esse tipo de decisão, e muitas vezes você não está preparado para tomar essa decisão e tem que tomar uma decisão como essa. Então, hoje no consultório, eu mais tenho atendido pacientes achando que estão doentes do coronavírus, por exemplo, mas no fundo eles estão doentes da alma e estão doentes do espírito. E se a gente não começar a olhar a população em geral, e quando eu estou falando da população que frequenta o consultório, ou a população dentro da nossa própria casa, os nossos filhos que saíram da escola, a nossa esposa que teve que deixar o trabalho de casa, o sogro e a sogra, o pai que está lá, que é do grupo de risco, se a gente não começar a olhar essas pessoas de uma forma mais carinhosa, com amor, com compaixão, eu acho que a repercussão do coronavírus vai ser pior nesse sentido do que propriamente na doença em si. Ok, percebeu? Se acaso você estiver passando por algum desses sintomas, não deixe de procurar ajuda. Procure alguém especializado e procure também um pastor, procure um irmão que possa realmente te orientar e te ajudar a te fortalecer. Pois bem, mudando só um pouquinho o assunto, porque eu sei que em muitos lares, como o meu e como o seu, tem muita gente fazendo gordice aí. É muito pão, muita coxinha, como o Everton falou que já aprendeu a fazer. Então, tem muita gente que, com certeza, as roupas já não estão servindo mais, né? E é de se cuidar. E nós temos aqui o privilégio de ter a Carol é nutricionista. Obviamente, ela não vai nos dar uma receita aqui, mas eu gostaria que ela pudesse nos dar, realmente, uma breve orientação sobre essa questão
de nutrição nesse momento tão complicado na vida de todos nós? Bom, eu tenho visto as gordices, viu, nos grupos. Não vou dedurar quem é, mas assim, nesse tempo eu atendo no consultório, né, pastor? E eu tenho ficado em casa porque tem saído somente o Alexandre e Deus tem reinventado a minha profissão. E eu tenho conseguido ajudar pessoas, assim, em vários lugares, distantes até, com essas lives que o pessoal está fazendo muito, né? E isso foi, assim, acho que uma criatividade de Deus, porque eu estava tão preocupada em ficar em casa e, nossa, e a minha profissão, e as minhas coisas, né? E na hora que eu me vi cuidando daquilo que era de Deus, de cuidado, aproveitar esse tempo para cuidar do coração dos meus filhos, não que eu não cuidava antes, mas focar mais, porque eu tenho um adolescente em casa, na verdade 2, né? E focar nisso para estar trabalhando com eles a respeito disso, Deus foi providenciando pacientes para mim. E, como você disse, muitas pessoas estão fazendo gordices e a gente sabe que as pessoas de risco são os obesos, os hipertensos, os diabéticos. E as pessoas estão buscando, na sua ansiedade, como a Alexandra disse, como a Ju disse, na sua ansiedade eles estão se alimentando de forma errada. Por quê? Quando você dá um alimento cheio de carboidrato ou cheio de gordura, nesse momento você tem uma sensação de prazer. Por quê? Porque ele aciona os seus hormônios do prazer, a sua serotonina, então vai lá em cima, você fica feliz, você comeu aquele chocolate, você chegou do plantão, vai lá, come um pão, come um bombom, então você fica feliz. Só que isso que acontece? Vai viciando dentro do seu corpo e você vai começar a adquirir problemas futuros, certo? Então, assim, a minha orientação para essa questão que Deus até tem me dado criatividade quanto a isso, eu tenho atendido online, né? E eu tenho ensinado muitas mães a aproveitar desse tempo, das mulheres, aproveitar desse tempo para não judiar do corpo delas e para não judiar do corpo da família e não da saúde da família. Então, o que a gente pode aprender com isso? A organizar o tempo, organizar a refeição. Então, assim, você conseguir, olha, eu estou em casa, eu consigo lavar mais salada e deixar para a semana inteira, eu consigo oferecer frutas que antes o meu dia era corrido e eu não comia tantas frutas, sucos de frutas, beber muita água, as pessoas não bebiam água porque trabalhavam o dia todo. Então, agora você está em casa, vamos começar a aprender a organizar os horários. Então, isso eu tenho ensinado para as pessoas. Então, assim, aprender a beber água. Então, beba um copo de água de 200 ml a cada 1 hora. Isso não é um sacrifício, tá? E é super fácil de seguir. Ofereça frutas em vez de doces. Então, aprenda a fazer pratos doces com frutas. Você vai aumentar suas vitaminas, você vai aumentar os seus minerais. E isso vai fazer com que você aumente a sua imunidade, tá? Diminua a quantidade de açúcar. É uma boa fase para você aprender a desmamar do açúcar, certo? Então, isso é muito legal. E o que a gente come é realmente aquilo que a gente é, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Porque se a gente ouve aquilo que não é bom, aquilo que nos traz medo, o dia inteiro no noticiário, tem um monte de mulher ficando o dia inteiro no noticiário e ela só se alimenta de medo. Aí ela vai lá, abre a geladeira e pega o que tem para saciar o seu medo. Então, assim, assista um jornal por dia, sabe? Para que isso não gere mais ansiedade. Se você está ansiosa, faz um chazinho à tarde de camomila, de cidreira, sabe? Ofereça isso para sua família. Faça um suco de maracujá antes de dormir e dê para todo mundo em casa. Então, assim, todos os dias... Na verdade, gente, isso tem sido todos os dias na minha casa. Na minha casa não é diferente de ninguém. Eu também estou passando pelos mesmos sintomas do medo, né? Eu tenho o Alexandre de frente aí, então ele toma acho que uns 5 banhos por dia antes de entrar dentro de casa. Mas, assim, eu tenho aprendido a ensinar as pessoas como se alimentar melhor. E a gente tem que aproveitar desse tempo, porque Deus deu esse tempo para a gente ficar dentro de casa, para a gente organizar várias coisas que estavam desorganizadas na nossa vida, né? E uma palavra assim, que eu queria deixar para as mães, que é o que eu tenho falado muito com as mães, é a gente se vestir de força, como a mulher de Provérbios 31. Do versículo 25, que fala que ela se reveste de força, ela se veste de força e dignidade, e ela sorri para o futuro. Então, a gente pode sorrir para o futuro, a gente não precisa
precisa terminar a quarentena gordinha, a gente pode terminar magrinha, e a gente pode sorrir para o futuro. Só que a gente tem que se vestir de força, então a gente tem que ter força para ir para a cozinha, ser feliz, e tudo que a gente fizer, fazer para a glória de Deus. Então, está na cozinha, vamos fazer para a glória de Deus? Vamos cuidar do templo do Espírito Santo? Vamos dar saúde para ele, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito bem. E aí, lá na sua casa, Oi? pastor, como vocês estão? De não, frente a isso, pastor. Espera aí, antes de eu falar da minha casa, deixa eu falar aqui que a Gui vai falar algo que eu gostaria de compartilhar antes de falar da minha casa. Ela já falou algumas coisas, mas vocês perceberam que nós tivemos aqui palavra com relação à violência doméstica e com relação a muitos casais que se divorciam. Tivemos aqui palavras sobre os cuidados que devemos tomar quando estamos realmente falando com pessoas e de uma maneira geral, questões emocionais, foi falado, com a questão também da alimentação, que tem que ser equilibrada, né? Mas tem um outro assunto que eu acredito que depois dessa pandemia, os pais eles vão valorizar demais os professores e as escolas. Porque o que tem de pai querendo devolver o filho para a escola é uma brincadeira. Então, nós vamos ouvir um pouquinho, né, da Gui, que ela é pedagoga, e lá em casa nós temos um que também a gente tem que dar aula para ele, e ela vai compartilhar rapidamente se há algo que nós podemos fazer para ajudar nossos filhos nessa jornada tão difícil que é ensiná-los em relação à escola. Bom, é isso mesmo, né? A Carol disse aqui da questão da nutrição, eu tenho aprendido a fazer isso, viu, Carol? E vamos conseguir, em nome de Jesus. Faço os pãezinhos lá também, para a família, mas me segurando ali para manter na linha, né? Então, tem sido um desafio muito grande, não só para casa, para os pais, mas para os professores também, né? Uma situação bem complicada, bem atípica, de ter que se despir realmente assim de si, assim, uma aula onde era feita nas paredes, como a Carol já disse aqui, né, que agora você tem acesso, os pais têm acesso com os professores ali na aula online. Então, para o professor acaba sendo um momento assim de guerreiro também, né? De ter que fazer sabendo que ele está sendo avaliado, não é fácil para os professores. Então, para não deixar assim a peteca cair, assim, essa disposição. O que eu peço assim é que realmente os pais tenham paciência, né? Porque é novidade para eles de colocar na sua casa sem equipamento, né? Usar na maioria o seu próprio equipamento, porque ninguém foi lá e ofereceu os equipamentos, né? Tem que fazer em casa, dispor do seu tempo. Hoje eu fui fazer a reunião com o meu diretor. Ele estava lá fazendo reunião com a gente, a filhinha dele lá, pai, pedindo para encher balão, né? Então, assim, estão todos nessa corrida, nessa guerra, para nos ajudar também, né? Então, vamos ter paciência. Como o Pedro já disse, né, as aulas deles são gravadas, e assim eu tenho elogiado muitos professores, né? Então ele sabe assim que é em casa, por mais assim que eu seja, ele fala assim: "Mãe, você é professora", mas eu sempre deixo muito claro para ele que a professora dele é a tia Grazi, né? A sua professora é a tia Grazi. Então ouça a sua professora, ouça o que ela tem a dizer, e para não perder esse respeito, né? Então, mas como eu já disse anteriormente também, é a oportunidade para a gente estar ali acompanhando. Então, coisas que eu percebi no Pedro, assim, que talvez assim, por achar que tá tudo bem. E aí, alguma coisa que a gente percebe, espera aí, ele está precisando mais de ajuda. Que às vezes vinha as tarefas de casa, pelo momento de eu estar muito fora também, e fazia, tá tudo bem. Não, mas ele tem realmente assim, a dificuldade de uma ajuda assim, próxima, né? Que não estava dando conta disso. Então, é esse tempo para você se preocupar, de olhar, como a Carol já disse, de olhar como eles estão fazendo, né? E procurar se tem alguma dificuldade realmente. Os canais estão abertos com os professores, eles deixam bem claro. Se tiver alguma para eles também é novo, pode conversar. Alguma dúvida, converse, não deixe. Tem um grupo da escola, por exemplo, a gente não sai falando o que, olha, meu filho, aconteceu isso, né? Isso aí, principalmente nós como cristãos, não convém.
né? Então, se há alguma dificuldade, alguma coisa que você viu, liga para o professor primeiro. Veja assim que a professora sempre deixa muito aberto esse canal. Fale com ela antes de falar com alguém, né? Se está acontecendo, porque assim a gente ameniza e não traz constrangimento também, porque cada um está querendo fazer o seu melhor, assim como nós em casa. Então, esse é meu recado. Muito bem. Na minha casa, né, não é diferente da casa de qualquer um outro. Tem muita gente que faz algumas imagens de casas pastorais, mas, na verdade, somos humanos como qualquer outro, né? Se podemos fazer alguma diferença é que talvez a responsabilidade de testemunhar sobre ser um bom pai, né, um bom marido, ela pode ser que seja um pouco mais elevada. Isso não justifica que os outros podem fazer tudo errado. Não, mas nossa casa é uma casa normal, onde ali eu tenho, né, as 2 filhas, mais o Pedro e a Gui. É uma casa de 5 pessoas que, de vez em quando, cada um fica no seu lado fazendo as suas coisas. Porém, há momentos de nossas refeições sempre são na mesa, todo mundo junto, né? Mesmo que seja uma coisa rápida, um lanche, todo mundo senta, né? E a gente fica gritando, vem logo, né? Eu acho que nas suas casas também seja da mesma forma. Mas, assim, o que temos visto, como foi mencionado em um momento pela Gui, nós fizemos jejum de Daniel, que, obviamente, a gente às vezes fazia isoladamente, né, separadamente, mas esse momento foi precioso demais para nós, porque assim fizemos. E lemos o Evangelho de João todinho, todo dia um capítulo. Então, ali havia debate, né, houve discordância, né, quase que deu briga lá na hora dos textos lá, mas, no final das contas, eu estava lá como pastor, teólogo, aí eu ajeitava, né, mas era assim. Mas Deus sempre está à frente ali da minha família, da minha casa. Sou grato a Deus pela minha esposa, né, pelas minhas filhas, pelo meu filho, e eu creio que eu e a minha casa sempre serviremos ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Pois bem, nós estamos caminhando para o final, mas ainda tem algumas coisas a serem feitas, tá certo? E eu gostaria de pedir assim, que fosse uma coisa, uma frase, uma palavra que você pudesse nos dar, tá certo? Assim, rapidamente, aponte um ponto negativo e um ponto positivo que podemos perceber nesta pandemia. Um ponto positivo e um ponto negativo, né? Quem quer começar? Posso começar. Pode, irmão Everton, vamos lá. No meu caso, ponto negativo, eu acho que é unânime, né? O fato da gente não poder vir presencialmente na igreja é um ponto negativo. Pessoal, eu gosto muito de estar no meio do povo, né? Comunhão com todo mundo, então esse, para mim, tem sido um ponto negativo. Ponto positivo é o tempo de qualidade com a família. Eu acho que, apesar de toda a correria do dia a dia, das dificuldades, ainda assim estamos conseguindo ficar um pouco mais juntinho. Bom, um ponto negativo é que eu tenho trabalhado muito e não tenho ficado com os filhos o quanto eu gostaria, né? Mas, por outro lado, eu acho que onde Deus nos coloca, Ele nos dá oportunidade. E essa semana, na sala que eu atendo, eu coloquei uma frase numa lousa lá, vai passar, de uma forma bem desinteressada. E como Deus tem usado essas 2 palavras para abrir portas para eu conversar com pessoas, né? Então, assim, Deus é maravilhoso e Ele tem assim me surpreendido muito e eu sou grata pelo que Ele tem feito. Muito bem. Doutor Alexandre, ponto negativo, um ponto negativo e um ponto positivo. Eu acho que o ponto negativo é, infelizmente, a gente ter que lidar com essa situação emocional que está aflorando cada vez mais, mas ela estava lá, ela só está aflorando um pouco mais. Então, vai ter tratamento para isso, vai passar, mas vai demorar um pouquinho.
com um ponto positivo, pastor, essa situação toda fez a gente aumentar o nosso vocabulário e desenvolver alguns dons e talentos que a gente tinha guardado aqui, né? Então, por exemplo, na minha área, aprender a falar coronavírus, Covid, né? Aprender a falar sobre homeschooling, aprender a falar sobre home office, telemedicina, teleorientação. Então, eu acho que a sociedade, apesar das perdas, que não tem nem como mensurar a parte sentimental, eu acho que nós estamos saindo muito mais fortes. Cultos online, atividades online, gravações. Se você parar para pensar, nós desenvolvemos habilidades que nós não tínhamos. Eu também sou professor na Faculdade de Medicina e eu também aprendi a usar plataformas digitais, aprendi a falar sobre isso. Zoom, quem tinha ouvido falar do Zoom antes? E agora todo mundo ouviu falando de Zoom e aplicativo para isso, aplicativo. Então, eu acho que tiveram muitos pontos positivos mesmo. Não vou repetir outros, porque concordo com todos que foram falados até agora, tá? Okay. Poderia citá-los também. Carol? Bom, negativo, que eu também sou que nem o Everton, adoro gente, né? E eu amo trabalhar, amo ficar na muvuca ali da clínica, mas não estou podendo fazer isso. E negativa, porque eu também não estou vendo os meus pais, né? Então, eu sinto muita falta deles. E positivo, que eu tenho ficado muito próximo dos meus filhos, numa fase muito importante, que é essa fase da adolescência. E, assim, o que eu mais posso dizer um tem 15 e a outra tem 12, e ver o Lucas, como ele está crescendo espiritualmente. Isso, para mim, assim, foi o maior presente que eu ganhei nessa quarentena. Sabe? Dói de um lado, porque a gente não pode ver as pessoas que a gente ama, mas eu ganhei uma alegria fora do normal de ver o Lucas, como ele cresceu espiritualmente nesses últimos 40, 50 dias. Muito bem. Gui, ponto positivo, ponto negativo. Então, negativo é tudo isso que está acontecendo, né? Não tem como o doutor Alexandre já disse, não tem como mensurar as perdas, a situação. Que eu queria que fosse tudo isso que fosse positivo, né? Que de estar em casa com os filhos, de estar com uma família, que é uma delícia, não fosse por este motivo, né? Então, assim, mas infelizmente, né? E que eu só digo assim que Deus ainda está no controle, Ele sabe todas as coisas, e com Ele nós somos mais fortes. Pois bem, você pode perceber que, como já foi falado aqui, né, o tema desse momento que estamos passando aqui foi: em tempos de crise, não se toma decisões definitivas. E, obviamente, nós falamos muitas coisas, e, dentre elas, nós precisamos refletir sobre o que está acontecendo com cada um de nós, com a nossa casa, porque nós queremos que a sua casa, o seu lar, seja um lar abençoado, né? E eu gostaria de ler um texto, e nesse momento, segura por favor aqui, que diz assim, em Atos capítulo 3, versículo 25, vocês são filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O que eu quero dizer com isso para você é o seguinte: não se atemorize, confie no Senhor. A Igreja Nazaré Nova Europa, ela está pronta para ajudar você. Nós temos um quadro de pastores, nós temos líderes que podem realmente ajudar você, orientar você, ajudar em tudo que for necessário para que você saia desta situação, saia deste momento que estamos passando de uma forma diferente como você entrou. Portanto, a Bíblia diz que você será abençoado, a sua família será abençoada. Portanto, não desanime, não olhe para trás, continue olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, continue olhando para Jesus. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E nós sabemos disso, por isso estamos aqui falando para você, trazendo alguns relatos reais de nossas vidas, para que você possa realmente saber que os problemas que você enfrenta não são só seus. Todos nós passamos pelas mesmas circunstâncias, porém, nós temos um Deus que zela por nós e está conosco. Eu gostaria, antes de agradecer aqui aos casais, eu queria desafiar você, casal da Igreja Nazaré Nova Europa, você que está
aí do outro lado. Olhe só o que nós queremos que você faça. Nós queremos que você tire uma foto abraçados, você e sua esposa, tá bom? E que você venha postar nas redes sociais da Igreja do Nazareno Nova Europa, todas elas, né? Seja no Face, no Instagram, onde tem ali um canal da Igreja do Nazareno Nova Europa, poste uma foto, você e sua esposa abraçadinho, com a hashtag Fique Casado. Use isso. Fique casado, hashtag Fique Casado. Você vai ver que você vai sair melhor em nome de Jesus. Outra coisa importante é que nós vamos disponibilizar para você um número de telefone. Esse telefone você vai poder se inscrever ali, você vai poder ligar para ele, você vai poder adicionar no WhatsApp, para que você possa receber realmente informações. Nós queremos formar um grupo de casais da Igreja do Nazareno Nova Europa. O pastor Dimar já pediu para que a gente pudesse agilizar isto, e nós queremos que isso aconteça. Então, anote o número. É 99740-1040. Vou repetir. 99740-1040. Então, nós queremos que você participe do hashtag Fique Casado, guarde este número. Ele vai estar sendo escrito, né, aí na filmagem, você vai poder anotar com mais tranquilidade, tá bom? Pois bem, eu gostaria de agradecer aos casais. Quer falar alguma coisa, querida? Pode falar, eu acho que você quer falar. Dizer que é um prazer estar aqui, um desafio para nós também como casais, né, representantes, quando planejamos estarmos aqui online, que é bem diferente, queríamos estar ao vivo, né? Mas cremos em nome de Jesus que logo, logo estaremos assim. E daqui a pouquinho também vocês vão ver uma mensagem de toda a nossa equipe para vocês. Não perca, tá? Fique atento aí. Uma mensagem de toda a equipe do Ministério Bem Casados para você realmente ali se deliciar e ser abençoado. Por favor, suas considerações finais, bem breve. Um tchau, um abraço. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Foi bênção para a minha vida. Prazer nosso. Eu agradeço também, fiquei muito feliz de participar hoje, foi um desafio para mim, porque eu falo pouco. E eu quero colocar minha casa e quero ficar à disposição, caso alguém queira conversar, né? Estou à disposição. Ok, muito bem. Doutor Alexandre, Carol? Quero agradecer, pastor, foi uma oportunidade diferente, né? E colocar para vocês também que eu estou à disposição para oração, para conversar. Foi um prazer, né? E estamos aqui. Pastor Fernando, Gui, parabéns pela condução do ministério. Aos meus parceiros de debate aqui hoje, foi assim, foi muito diferente, foi muito bom participar com vocês desse momento de discussão. Saber que nós não estamos sozinhos, saber que nós somos normais, nós somos normais, o que acontece lá acontece aqui também. Deixar também os nossos contatos aí à disposição de todos aqueles que necessitarem de uma conversa, uma orientação mais específica, ou seja, sermos irmãos em Cristo como a própria essência da palavra nos pede que nós devemos ser. Então, muito obrigado pelo convite, pastor, parabéns. É isso aí. Você quer dizer algo? Pois bem, nós vamos encerrar com uma oração. Quero pedir a você que você compartilhe isto com seus amigos, com os casais. Com certeza alguém está esperando esta mensagem para que ele possa ser enriquecido e abençoado. Portanto, em momentos de crise, não tome decisões definitivas. Espere. Espere no Senhor. Como disse a Júcia, vai passar. E Deus há de abençoar. Hashtag Fique Casado, porque isso é importante e Deus está olhando e querendo que você seja abençoado. Vamos orar? Curva a sua cabeça onde você estiver, em nome de Jesus. Eterno Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos este momento tão precioso com os casais. Nós entendemos que o nosso desejo é estarmos com todos os casais reunidos na igreja. E este momento está breve para chegar.
E assim queremos orar para que este momento passe de pandemia e que nós possamos voltar a uma normalidade, onde essa normalidade já não será mais a mesma, diferente, porém, muito melhor do que era anteriormente. Abençoa, Deus, os casais da Igreja Nazareno Nova Europa, cada casal, nós como liderança, todos nós, os 12 casais que fazem parte desse ministério, estão ansiosos para abençoar a vida de cada um. E assim nós colocamos tudo no teu altar, oramos em nome de Jesus. Veja o vídeo que os casais fizeram para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, família abençoada, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Mauro. Eu sou a Leide. Juntamente com o Ministério de Casais, estamos realizando esse vídeo e queremos deixar uma palavra abençoada para o teu coração. Isso, dizer para vocês também que enquanto ministério nós estamos aqui para qualquer eventualidade que vocês precisem. Nas bem-aventuranças do lar cristão diz assim: bem-aventurado o lar onde Deus está presente. E o seu espírito domina. Bem-aventurado o lar onde os filhos são bem-vindos, bem nutridos, educados e depois liberados para viverem suas próprias vidas. Bem-aventurado o lar onde as crianças crescem e amadurecem. E onde os adultos não se comportam como crianças. Bem-aventurado o lar onde cada um busca primeiro o bem-estar e a felicidade dos outros. Bem-aventurado o lar onde todos vivem o amor, nas mais expressivas formas. Bem-aventurado o lar onde todos procuram dar o melhor de si e ver desenvolver nos outros o que melhor possuem. A do lar, onde cada um aprende a amar os outros à semelhança de Deus. Bem-aventurado o lar que aprende a se ajustar com as circunstâncias, o tempo e a época em que se encontra. Bem-aventurado o lar que pertence à maior família cristã, a Igreja, onde os membros se reúnem para juntos adorarem a Deus e cultivarem sua vida cristã. Bem-aventurado o lar onde todos aprendem a encarar os problemas da vida com espírito cristão, a discordar sem desagradar e a resolver as dificuldades com amor. Bem-aventurado o lar em que todos têm certeza do lar celestial. Bem-aventurado o lar cujo Deus é o Senhor. E que as bem-aventuranças sejam sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a doce presença do Espírito Santo seja sobre você, em nome de Jesus. Amém.